Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Um prazer estar aqui, falando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando sobre aquilo que a gente acredita que pode trazer esperança, trazer vida, trazer alegria para nós nesse ano que se inicia. Sempre fico muito feliz por essa oportunidade, pelo privilégio que é para mim mesmo compartilhar isso com o irmão. E eu espero que os nossos corações possam ser edificados hoje. A gente tem falado nesse mês, na temática da igreja, a respeito de alguns problemas reais que estão diante de nós, que estão na vida e que podem ser enfrentados por meio da prevenção e da cura que nós encontramos na palavra de Deus. É de fato nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos de fato que a palavra de Deus é suficiente para trazer para nós prevenção e cura para os reais problemas que nós enfrentamos na nossa vida, para as reais demandas que a nossa vida coloca diante de nós e que nós podemos então viver por meio da palavra do Senhor. E o tema que a gente tem falado hoje é o pecado. Esse problema tão claro, tão real, tão nocivo e tão destrutivo que está diante de nós. E para pensar sobre o pecado, para falar sobre o pecado, eu me lembrei de uma passagem que é bastante interessante até, em que Jesus debate com alguns fariseus e escribas sobre a origem desse pecado, sobre a fonte desse pecado. O contexto aqui, e eu vou passar rapidamente para os irmãos, os discípulos estavam comendo e esses fariseus e escribas então questionam a Jesus por que os discípulos não faziam, não cumpriam o rito de purificação que era cumprido pelos fariseus e pelos escribas diante de qualquer alimento ou de qualquer coisa, como o texto de Marcos 7 nos narra. Eles questionam então Jesus a respeito dessa prática dos discípulos e é nesse contexto que esse diálogo acontece. O que a gente precisa entender aqui, em primeiro lugar, é que a questão dos fariseus e dos escribas não era uma questão de higiene. Não é que os discípulos comiam com as mãos sujas. A questão apresentada pelos fariseus e pelos escribas nesse contexto é de que eles haviam criado um sistema de purificação que decorria do fato de que as coisas se tornavam impuras por terem tido contato com gentios ou por simplesmente estarem em algum lugar que não fosse do seio e da estrutura religiosa deles. E esses fariseus e escribas criaram um sistema tão profundo de purificação que Marcos, no capítulo 7, faz questão de explicar para a gente que eles purificavam não só alimentos, como taças, como qualquer coisa. Marcos diz, eles não voltavam do mercado e não comiam e não tocavam em nada sem antes submeter todas essas coisas e eles mesmos a esse processo de purificação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso demonstra uma das maneiras com as quais nós lidamos com o pecado, que é uma espécie de negação. É como se o pecado ele fosse fruto de algo que é exterior a nós. Os fariseus compreendiam o pecado dessa forma, por meio dessa ideia de purificação que eles apresentavam, como se o pecado fosse algo que é trazido para nós. Algo que pode ser trazido para nós por meio de um alimento que a gente consuma, por meio de uma roupa que a gente use, por meio de uma música que a gente ouça, como se o pecado de fato fosse uma realidade exterior e que nós nos contaminássemos no pecado por meio dessas coisas. É nesse contexto que se estabelece esse diálogo. Qual o problema dessa visão? O problema dessa visão é que enxergarmos o pecado dessa forma demonstra que de fato nós não conhecemos muito bem o que estamos falando sobre ele. O pecado enxergado como uma realidade meramente exterior é uma negação daquela realidade que é interior a todos nós, daquela realidade que demonstra que o pecado ele está dentro da corrupção do nosso coração. O pecado é uma realidade interior e não exterior a nós. O problema dessa percepção que os fariseus tinham é que basta que a gente olhe para a realidade que nos cerca, basta que a gente ligue o noticiário, basta que a gente veja quantas notícias aconteceram, por exemplo, no ano de 2020, para que a gente compreenda que o pecado é uma questão muito mais séria do que aquilo que é exterior a nós. É a corrupção do nosso coração que fica exposta quando nós, por exemplo, nos deparamos com a realidade de pessoas que desviam dinheiro público em meio a uma pandemia, para que pessoas morram sem assistência à saúde. É essa a realidade do pecado que fica clara quando a gente vê crianças sendo vítimas de diversas crueldades. É essa a realidade do pecado que fica clara quando a gente vê a injustiça social nua e crua diante de nós. É a realidade de que o pecado, ele está dentro de nós. É a realidade de que o pecado, ele é
fruto da corrupção, ele é a própria corrupção do nosso coração. É isso que Jesus está respondendo para esses fariseus aqui. É esse o contexto que se estabelece essa mensagem. É essa visão que é apresentada por eles. E, num outro aspecto, que também fica muito claro aqui dessa passagem, e também é uma maneira que se lida com o pecado, esses fariseus apresentam o pecado como meramente uma infração a uma ordem moral, uma infração a regras que haviam sido tradicionalmente estabelecidas naquela sociedade e que Jesus faz questão de dizer no texto, estabelecidas pelos homens, pela tradição. Então, Jesus diz para eles, olha, citando um texto do Antigo Testamento, ele diz, o que o Pai diz a respeito de vocês é, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Uma outra maneira equivocada da gente lidar com o pecado, além da negação, é quando a gente transforma o pecado simplesmente numa infração de leis e regras morais. Não é essa a realidade do pecado. E quando tratamos o pecado dessa forma, é o que justifica que pensemos muitas vezes que é o sistema que nos corrompe, é o que nos cerca, que nos torna impuros, é o que nos cerca, que nos leva à transgressão. Não são poucas as vezes que eu já ouvi pessoas dizerem exatamente isso, o sistema é corrupto e, portanto, todos aqueles que entram no sistema se corrompem, as realidades ao nosso redor são corruptas, a sociedade é corrupta, o sistema A ou B, o capitalismo, o comunismo, qualquer um desses sistemas é corrupto e, portanto, o homem, ao se deparar com ele, se torna corrupto. Não é essa a realidade que Jesus nos apresenta aqui. O pecado não é algo exterior, o pecado não é fruto de um sistema corrupto, o pecado não é uma simples infração a regras e a padrões morais. Jesus está trabalhando aqui com esses fariseus e com os seus discípulos que estão ali naquele ambiente, o pecado da maneira como ele é, nua e crua, na corrupção do nosso coração. É por isso que eu quero ler essa passagem. Marcos capítulo 7, versículo 14. Jesus começa a dizer o seguinte, chamando a multidão, disse Jesus, ouvi todos e entendei. Fora do homem, não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna impuro. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, deixando a multidão e entrando em casa, os discípulos de Jesus lhe perguntaram acerca dessa parábola. E Jesus lhes respondeu, então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora do homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. E assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu, o que sai do homem é que torna ele impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, que procedem a imoralidade sexual, os furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Que lista, né, irmãos? Que lista que Jesus nos apresenta aqui. Jesus está expondo a corrupção do meu e do seu coração. O que essa passagem nos ensina, de uma forma bastante profunda, é que o pecado não é uma questão do outro. É que o pecado não é uma questão de um sistema que nos corrompe. É que o pecado não é uma questão que é um problema que acontece com o nosso vizinho. Sabe? O pecado não é o problema do meu esposo, da minha esposa, do meu vizinho, do meu filho ou daquele que... O pecado é um problema nosso. O pecado é um problema meu e o pecado é um problema seu. Jesus está apresentando aqui que é de dentro do coração do homem que nascem todas essas coisas. E olha que essa lista não é fácil. Imoralidade sexual, furto, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, tudo isso no coração do homem, tudo isso na corrupção do coração do homem. O que Jesus está dizendo então não é o alimento que você comeu que te corrompeu, é você que corrompe todas as coisas. Não é o sistema do mundo, não é o sistema capitalista, não é o sistema comunista, não são as coisas ao seu redor que te corrompem, como aqueles fariseus tentavam entender que tudo os corrompia, tudo de fora era impuro. Mas Jesus diz, não é essa a realidade, a verdade é que impuro é você. E é você quem corrompe todas as coisas ao seu redor. É esse o homem, irmãos.
É essa a nossa condição do nosso coração. É essa a realidade do pecado. Por isso o pecado é um problema real. Por isso o pecado não é uma historinha que a gente ouviu na igreja quando era criança e fica lembrando de vez em quando. O pecado é um problema claro. O pecado é um problema real. E sabe o que é pior? O pecado é um problema extremamente nocivo. O pecado é destruidor. Todas essas coisas listadas aqui por Jesus são realidades que causam morte, destruição. Essa é a clara realidade do pecado. O pecado é um problema real. O pecado é um problema que está diante de cada um de nós. Nós não podemos fingir que ele não existe. Nós não podemos reduzi-lo. Nós não podemos tratá-lo como algo menor. O pecado é o grande problema do homem. O pecado é o grande mal da humanidade. E diante dessa lista que Jesus nos apresenta aqui, que é uma lista do meu e do seu coração, a única pergunta que é possível fazer é: tem jeito para isso? É possível que um coração como esse busque ao Senhor? É possível que um coração que vive corrupto por essa lista aqui, como nós lemos, é possível que haja salvação para esse coração? Por isso que eu estou muito feliz de falar com os irmãos hoje nessa pregação. Porque essa é uma palavra de encorajamento. Porque essa é uma palavra de esperança. E sabe qual é a palavra de esperança que eu quero te trazer? É possível uma solução para esse coração. É possível que haja salvação para esse coração corrupto. E aonde a gente pode encontrar essa salvação? Eu quero ler mais um texto com você. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar e do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo desejos carnais e fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Agora preste atenção nessas duas palavras que eu vou dizer. Mais Deus. Irmãos, é mais Deus. São essas duas palavras que fazem com que tudo isso aqui faça sentido. São essas duas palavras que trazem a esperança e o encorajamento que essa palavra quer trazer para você para esse ano de 2021. A nossa condição está aqui, mortos nos nossos delitos e pecados, coração corrupto, coração transgressor. Mas o texto de Efésios nos diz: mais Deus. Ele decidiu agir em nosso favor. Ele decidiu nos trazer esperança. E olha o que o texto diz: mais Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, para a sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. A mensagem hoje é uma mensagem de esperança, sabe por quê? Porque o que eu quero te dizer nessa noite é que há esperança e há salvação para o nosso coração corrupto. Essa lista que Jesus nos apresentou em Marcos 7 não é a palavra final sobre nós. O pecado não é a nossa última condição. Por que não é a nossa última condição? Porque Deus decidiu agir em nosso favor. Nós precisávamos de cura, nós precisávamos de vida, nós estávamos mortos na condição corrupta do nosso coração e Deus nos trouxe a cura e a vida, como esse texto nos apresenta. Ele fez por nós, nos enchendo de vida quando nós estávamos mortos. Ele nos trouxe esperança, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, Ele mudou a nossa condição. Ele nos salva por meio da sua graça. E por fim, Ele nos prepara e prepara o nosso caminho para que a gente ande de acordo com as boas novas,
para que a gente ande vivendo em boas obras. O que Jesus faz, irmãos, é uma obra completa de salvação da nossa vida. O que eu quero te dizer nessa noite é que o pecado tem cura. O que eu quero te dizer nessa noite é que há esperança para o coração corrupto do homem. O que eu quero te dizer nessa noite é que a obra de Jesus traz vida ao coração que já está morto pelo pecado. Tem jeito para nós, tem jeito para o homem. E o jeito para o homem foi providenciado por Deus, quando, através do seu Filho Jesus, nos deu vida, nos colocou assentados em regiões celestiais e nos preparou para que nós vivêssemos de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu caminho. O texto é completo, ele muda o nosso coração e ele muda o nosso caminho para que a gente viva de acordo com o nosso coração transformado. Ele nos prepara para as boas obras e prepara o nosso caminho para que a gente ande por elas. A palavra dessa noite é a de que há esperança para nós, é de que o pecado não é a última palavra sobre nós. Jesus Cristo transformou a nossa vida, nos tirou da morte, nos ressuscitou juntamente com Ele, para que a gente mude a nossa maneira de viver. Viva um 2021 diferente. Viva um 2021 cheio de vida. Viva um 2021 caminhando nas obras que o Senhor preparou para você. Não aceite que o pecado seja a última palavra sobre a sua vida. Jesus Cristo nos salva do pecado para que possamos viver uma vida abundante nele. E é isso que eu desejo para você em 2021. Uma vida abundante na obra que Jesus na cruz operou para nós. Que o Senhor te abençoe e que a sua palavra continue falando ao seu coração ao longo desse ano. Em nome de Jesus. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por sua chaga fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Vamos juntos, Jesus. Jesus,